Olá, meus amados, muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, que se encontra no livro de Apocalipse 3, versículo 20, que diz o seguinte: escutem, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Eu gosto demais dessa tradução, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que ela nos deixa bastante a par daquilo que o texto fala, né? Aqui nós vemos claramente no livro de Apocalipse 3:20 que quem está batendo na porta é Jesus. E primeiro ele começa dizendo: escutem. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. A Bíblia fala que o nosso corpo, ele se preenche de fé a partir do momento que nós escutamos. Escutamos o que, Nelson? Escutamos a palavra de Deus. Escutamos a palavra de Deus. E o texto continua dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Primeira coisa que nós entendemos diante desse texto é que só vai abrir a porta, só vai deixar Jesus entrar aquele que reconhece a voz do Mestre, aquele que está cheio de fé. Como eu me encho de fé, Nelson? Acabei de dizer, ouvindo a palavra de Deus, através de uma canção, através de uma mensagem, através de um vídeo como esse, você está se enchendo de fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, ele está dizendo: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ou seja, a voz dele precisa ser reconhecida. E só conhece a voz de um pai quem é filho. E ele está falando aqui, ele continua dizendo: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos junto. A casa aqui tipifica a nossa vida, o nosso corpo. E ele está dizendo: olha, eu estou batendo na porta do teu coração, da tua vida. Se você entender a minha voz, se você tiver intimidade ao ponto de saber que sou eu que estou batendo, eu vou entrar. Só que eu só entro quando eu sou convidado. Eu só entro quando a pessoa permite. Então nós temos que permitir. Primeiro, nós temos que reconhecer a voz dele. Segundo, nós temos que permitir. Porque se tem uma coisa que o meu Deus é educado. Ele só entra pela porta, ele não entra pela janela, ele não entra pela porta dos fundos, ele só entra pela porta da frente. Então, a primeira coisa, eu reconheço a sua voz. Segundo, eu permito que ele entre. E sabe, quando ele entrar, olha só o que o texto diz: e nós jantaremos junto. Quando o texto fala sobre jantar junto, o texto está falando sobre ceia. Algumas traduções estão falando: e nós cearemos juntos. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. E falando sobre ceia e falando sobre janta, nós entendemos que isso aqui, o Senhor está falando sobre uma mesa. E sabe, queridos, mesa fala sobre comunhão. Comunhão fala sobre intimidade. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que Jesus, ele não quer tão somente entrar na nossa vida, transformar a nossa vida, nos curar, nos purificar, transformar o nosso casamento, a nossa vida. Ele não quer tão somente isso, como ele também quer ter intimidade conosco. Ele quer abrir o coração dele e quer que você também abra o seu coração. Entenda isso. Ali na cultura judaica, todos sabem que Jesus era um judeu, e na cultura judaica eu estava pesquisando sobre mesa, e mesa fala muito mais do que um móvel para enfeitar a sua sala, enfeitar a sua cozinha, fala muito mais do que isso. Mesa na cultura judaica é uma peça, é um móvel bastante importante. Um judeu, ele só chama alguém para sentar à mesa, ele só chama alguém para sentar à mesa diante dele, que ele confia. Ele só chama alguém para sentar-se diante da mesa dele. E quando ele chama alguém para sentar diante da mesa dele, ele sabe que ele vai abrir o coração dele e que aquela pessoa vai estar agora a parte de
tudo que fala a vida dele. Então entenda isso. Jesus, ele quer entrar na tua vida, ele quer sentar à mesa contigo. E quando sentar à mesa contigo, ele quer desenvolver um relacionamento de intimidade. Tá certo? Então entenda. Primeiro, você escuta. Como é que eu escuto? Através da palavra. Me enchendo da palavra, me enchendo de fé, através dos louvores. Aí eu começo a escutar a voz dele e a conhecer a voz dele. Segundo, eu preciso permitir que ele entre. Ele só vai entrar se for convidado. Terceiro, ele não quer entrar tão somente na minha casa, como ele quer ter principalmente comunhão e intimidade comigo e com você. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Fica na paz e não esqueça, tudo fala. Deus te abençoe.